pessoa com 30 anos, olha, eu estou vendo coisas relacionadas à casa 7 aqui e quero confirmar com você. Você está namorando? Está prestes a casar? Ou está acontecendo alguma coisa ruim no casamento? Ah, tá. Sim ou não? Aí você vai tentar olhar, olha, isso pode parecer aqui do jeito que está. Eu vou, talvez ouçam um barulho de buzina. Desculpa interromper, eu não vou parar de falar não, só vou avisar o que está acontecendo. É Tudo que bem. a minha mulher pediu lanche e o lanche chegou e eu estou na cozinha. Então eu vou andando com o celular para a varanda e vou continuar falando, tá? Mas vocês Beleza. ouçam às vezes cochicho, gremlins pulando. Vai flutuando, né? Oi? Vai flutuando. Sim, vou, né? Eu ainda não perdi os poderes, eu vou flutuando. Perdi o ki do evento. Ainda não gastei todo. Mas enfim, eu estava falando do. Às vezes você escarafuncha e não acha nada muito importante. Então você vai dizer, pessoal, não vai acontecer nada. Mas se você olhar, olha, parece que um evento de casa 7. Aí você vai nas coisas mais prováveis. Olha, esse evento de casa 7, o mais provável é casamento, ou, sei lá, oficialização de uma relação que está meio. Não significava muito, pode virar uma relação séria. Mas normalmente, para o mapa mostrar, é uma coisa mais importante. Então é casamento. Ou se é alguma coisa ruim, que envolva oposição ou planetas ruins, olha, você está passando por problema de relacionamento, isso pode significar uma separação. Mas aí tem duas coisas nisso. Primeiro, a gente está falando de pessoas, de seres humanos, que têm livre-arbítrio. Então, uma época ruim no casamento pode significar só isso, uma época ruim no casamento. Você pode conscientemente decidir que não vão se separar. Sim. E mesmo uma época boa de relacionamento pode ser, olha, a época que realmente a gente pensou em casar, a gente quase casou e, sei lá, descobriu alguma coisa, ou não quero, decidi que não quero, e frustrar essa, entre aspas, essa previsão. Você não pode prever ações livres por definição. Ou outro assunto que é mais ou menos fácil, eu fico feliz, porque quando acerta isso, o cliente normalmente fica feliz, mas é filho. E quando está claramente marcado, olha só, se você é casado, tem um namorado, alguma coisa fixa, um namorado, alguma coisa fixa, e é bom, quando é um casal heterossexual, né? Senão entra o princípio do Levi Fidelix. O órgão excretor não reproduz. Não dá para contar com milagres. Mas é um casal heterossexual, ninguém é infértil. Olha, a significação mais simples disso, que está ativando áreas relacionadas a filhos, é filho nessa época. Mas se a pessoa fala, não, eu sou gay, ou eu sou lésbica, ou não, eu sou estéril, ou não, eu não tenho ninguém, eu não vou arranjar ninguém, você vai procurar possibilidades menos óbvias. A casa 5 pode significar outras coisas, como a casa 7 pode significar outras coisas. Que eu falei, se é uma criança de 10 anos, ou é um senhor ou uma senhora de 80, provavelmente não é um casamento. Então você vai procurando coisas menos óbvias, mas é mais ou menos assim. Eu acho que eu me perdi um pouco o que eu ia começar a falar. Tomara que eu tenha respondido, porque agora, com esse negócio de mudar de lugar e tal, eu meio que perdi o que eu ia estar falando. A pergunta era sobre isso mesmo? Sim. Ah, tá. Então tá bom. Só para uma pergunta aqui do ouvinte, que perguntou lá no início, eu acabei deixando para agora. Ele perguntou se existe hierarquia entre os signos do zodíaco. Até onde eu consigo ver, não. Porque eu não falei muito dos signos, estava perguntando das casas. O que eles simbolizam? Eles são divisões da esfera de acordo com o passo aparente do Sol, de acordo com o movimento aparente do Sol. E, bom, o Sol, pela proeminência dele, pelo domínio com relação aos planetas, por ser obviamente a fonte de luz aparente do céu. Antigamente, não é que a astronomia tem descoberto que o Sol dá luz aos outros planetas. O que a astronomia moderna descobriu é que o Sol não dá luz às outras estrelas. Antigamente se achava que a fonte da luz, não só dos planetas, mas das estrelas fixas, era o Sol também. Tá, nem todo mundo achava isso, mas a maior parte das pessoas achava isso. Ele é o planeta mais obviamente associado a Deus ou à majestade divina, é o símbolo mais óbvio. Você consegue pensar em algum aspecto de Deus em qualquer um dos planetas. Saturno
tá associado à justiça, aos limites. Então tem um aspecto de Deus que é desagradável para a gente, né? Pelo menos para a maior parte das pessoas. O meu professor falava que justiça é aquilo que é bom, exceto quando é com você. Misericórdia é aquilo que é bom só quando é com você. E é ruim quando você não... É a tendência natural das pessoas, né? Você vê, a gente é falho, todo mundo é pecador. Não estou dizendo que eu sou santo e vocês que estão me ouvindo são um bando de sem vergonha. Não, todo mundo tem essas tendências ruins dentro de a gente trabalha para melhorar isso, mas coisa assim, quando a justiça acontece com os outros é justa, isso aí. Quando a gente, puta, sacanagem, né? Porque eu. E misericórdia é o contrário, né? Quando acontece, nossa, que maravilhoso. Eu até merecia um pouco. E quando é com os outros, pô, por que ele se dá tão bem e eu não? Né? É a tendência natural. Então tem aspectos de Deus, ou pelo menos como é que eu posso falar? Da influência de Deus na nossa vida, que são agradáveis e tem aspectos que são desagradáveis. Mas o sol parece o símbolo mais óbvio da majestade divina, por causa da luz que vem do alto. Então, num certo sentido, esse passo anual do sol é um símbolo da criação, do domínio que Deus tem sobre as coisas. E você vai dividindo isso, está associado com diferentes possibilidades ou diferentes aspectos dessa manifestação total ou da criação. É como se o sol lembrasse a gente ou reatualizasse para a gente a criação. Isso se reflete, para quem é católico ortodoxo, está ouvindo, no ano litúrgico, porque o ano litúrgico, pelo menos originalmente, ele está associado com o ritmo do sol. A Páscoa ainda hoje é assim. A Páscoa, ela é o primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, depois que o sol passa do equinócio. Isso, se vocês procurarem, é normal, mas o sol passa do equinócio, o sol entra em Áries, é o ano novo, entre aspas, astrológico. É o começo do zodíaco. Isso você vai ter que procurar um pouco mais para ver padre falando sobre isso, mas você vai achar. Tem, inclusive, um livro do Papa Emérito, do Joseph Ratzinger, do Bento XVI, o Espírito da Liturgia, que ele menciona que o ciclo cósmico com o Sol entrando em Áries, por que é importante a Páscoa ser nessa época, enfim. Legal. Mas como os signos são diferentes manifestações, eles são símbolos de diferentes possibilidades da criação, da manifestação de Deus no cosmos, da criação, dos efeitos de Deus na natureza, por assim dizer. Os símbolos não podem ter uma hierarquia uns dos outros, porque eles, no certo sentido, estão no mesmo nível. Sim. E não, se você estiver falando dos signos em si, não. E se você estiver falando das pessoas que têm aquele signo, ariano, capricorniano, taurino, também não tem pessoas naturalmente melhores que as outras nesse sentido. Tem gente que a vida é mais fácil, tem gente que a vida é mais difícil, tem gente que tem problema numa área, tem gente que tem problema no outro, mas sei lá, durante um mês nascem pessoas muito melhores que as outras, depois no mês seguinte só nascem pessoas sem vergonhas, depois nascem pessoas mais ou menos, não tem hierarquia não. Até onde eu consigo ver.